toda hora. Toda hora. Putz, eu não sei se eu posso perguntar isso, mas assim, como é que para os caras? Porque tem os caras que entram, pô, não, tô com mais mercadoria do que eu devia estar, e o cara entra nessa fila aqui e vai. Declarando, você fala, né? Pessoa que declara. Mas tem os Perguntar, caras você pode tudo. Responder. Isso, tá bom. Tá bom, eu vou perguntar e aí vocês se viram aí pra responder, eu vou entender quando não puder, tá beleza? Por isso que a gente vem em 3, né? Tá bom, então. Pra ser eles, assim, como é que para os caras? Porque, pô, tu vê uns caras que passa suando, tem o Neymar que chegou com quantas malas aí que a gente tava vendo agora? 20, sei lá. Um monte de mala. Porrada de mala. Então, como é que é feita essa... Como é que tu olha que assim, escolhe um cara? Pô, esse maluco aqui tem cara de que ele tá trazendo mais coisa. Existe uma seleção aleatória que ela serve para realimentar o sistema de análise de risco. O que é isso? Você tem todo um estudo e existe uma análise de risco. Mas qualquer programa de análise de risco, qualquer processo, você tem sempre uma parte pequena de aleatório para realimentar. Porque pode ser que você esteja com viés equivocado e você nunca vai sair desse viés, porque você está sempre seguindo ele. Mas é uma pequena parte. Então, assim, o tratamento, de novo, não só passageiro, carga, todo tratamento de serviço, e não só a Receita Federal. Todo órgão de investigação, pesquisa e seleção trabalha nessa mesma linha. Você recebe informações, você filtra aquelas informações, aprofunda a investigação e aí você seleciona, vamos falar de passageiro, aqueles passageiros que, baseado nas informações que você tem, você entende que algumas coisas não estão consistentes. Então, sempre existe aquela pergunta, por que eu sou selecionado? Existe uma regra? Não existe um motivo. Pegar o exemplo do sistema que a gente usa, são 53 bases de informações que são cruzadas. Então, 2 motivos no seu caso, pode se adequar à sua viagem e não tem suspeita, vamos dizer assim, de nada diferente, mas em outra viagem que os outros motivos não estão encaixando, já é completamente diferente. Então, na verdade, é uma análise de todo o contexto da viagem do passageiro que chama a atenção. E o fato de ser selecionado, a gente costuma sempre alertar bem isso, que tem um pouco essa peste, se você foi selecionado é porque estão desconfiando de você. Não, é um processo normal em qualquer lugar do mundo. Para quem viaja e vai para os aeroportos, é o mesmo processo. É porque chama a atenção por algum motivo. E é lá na entrevista, você pode explicar, é por esse motivo, eu estou de chinelo e bermuda aqui porque eu gosto de andar de chinelo e bermuda, aí você abre a mala, todos estão chinelo e bermuda, então... No seu caso, fez sentido. Mas pode ser que no caso de outro passageiro não faça. Um exemplo básico assim. Mas basicamente a gente trabalha com inconsistência. Não andar de bermuda aí, não, porque é justamente esse critério do aleatório, né? Porque tem um aleatório também. Você foi selecionado, ele tem o critério de análise de risco, mas tem um aleatório também, que o sistema coloca aleatoriamente justamente por isso. Para a gente criar, né? Ver se a gente está indo no caminho certo ou não, né? Mas é uma parte bem marginal. A maioria é de... Uma parte pequena, exatamente. A gente faz baseado em análise de risco, cruzamento de informações e dados e a sistema. Entendi. Eu acho que o X da questão é você entender a viagem de cada um, né? Cada um que está passando ali, como você falou, é um mundão de gente chegando. Então, você está passando, tem um cara atrás de você que o cara tá morando, sei lá, 8, 10 anos fora do país, está voltando de mudança, é a vida do cara que está ali. Ele vai ter muita mala, né? Você tem a sua malinha tranquila, você ficou uma semana fora, beleza? E o outro tá chegando atrás, não tem mala nenhuma, tá de bermuda e chinelo. Mas o cara foi no bate-volta aqui, sei lá, foi... não sei, foi ali na Argentina, porque ele visita a família lá e voltou no mesmo dia, por exemplo, né? Então, cada um com uma história diferente. Cada um com uma história, com um lugar, né? E cada um tem um perfil, né? Quem é esse passageiro, como é que é o perfil de viagem dele, quanto tempo, para onde, tem... Como o Demarco falou, tem 53 critérios que a gente analisa. Cada um tem uma história, né? Então, teve o dia que o camarada chegou ali e tal, e bom dia. O cara deu uma esquivada, bom dia. Ele falou, não nem te fala nada, eu tô vindo porque faleceu um familiar meu, eu moro fora, tá aqui e tal. Tô chegando, tô indo lá e tô voltando. Falei, entendi, né? Então, cada um tem um motivo para estar viajando e cabe a nós entender e aí sim fazer essa comparação, né? É uma coisa você fala, fui um bate-volta a Miami aqui 2 dias, fui sem mala e tô voltando com 5. Aí, né? Mas você fala, e aí, é tudo muamba? Aí o cara fala, não, mas eu morei lá, minha família tá lá, tá voltando e eu tô... Mas tem mó cara de muamba. Tem mó cara. Mas eu posso dizer, a minha família tá lá, tá aqui, comprovo, e eles estão voltando e eu tô trazendo parte da mudança. Só fui lá buscar e tô trazendo. Quando tá a pessoa aqui. Não entende também, né? Por exemplo, passou alguém na frente dele com 8 malas e foi liberado, né? E o cara tá com uma malinha pequena e... Por que eu fui parado com a minha malinha pequena o cara com 8 malas ali? Exatamente. Mas é cada um tem você a sua história, que eu né? quero, cada um tem sua história. E aí... Né? Todos os passageiros que chegam no Brasil são fiscalizados. 100% são fiscalizados.
Então a gente já sabe a história de todos eles. Então a gente já consegue separar exatamente quem a gente quer. Então, assim, às vezes ali é uma malinha só, mas é esse mesmo que a gente quer. É o carinha que tá com uma malinha e o do que tá com 8 ali, a gente já viu Você vai inspecionar essas 8 malas que a gente tá supondo aí, da mudança, você vai achar dentro micro-ondas, liquidificador, roupa velha, comida, bolacha, biscoito. coisa, sabe? Fala, que é a vida dele, né? Não fala que é velha, não, que o pessoal às vezes fica sentido. Sabe? Mas a minha roupa é velha, não. Quer dizer que ela é usada, não tem tratamento tributário. Tem um valor emocional, né? Tem um valor emocional. O pessoal às vezes fica e sentido. do lado, né? Então eu tô desperdiçando tempo se eu não tive uma análise em examinar aquelas 8 malas e o cara tá passando com uma mochilinha que ele traz 40 iPhone do último modelo, né? Que de repente vale mais do que a droga se a gente for ver em valor, né? O intuito é a gente, lembra que viagem, passagem aérea, a pessoa paga, tem pressa, tem intenção que seja rápido. Então a nossa intenção é atrapalhar o menos possível a viagem do viajante de bem, vamos dizer assim. Então, o nosso trabalho é pensar no meio daquele montão de gente qual que é o passageiro que representa, hipoteticamente, algum risco ao entrar e sair do país. Os outros passageiros, a gente faz uma fiscalização prévia, analisa, como o Rodrigo falou, todos os passageiros são analisados, existe um sistema que analisa todos eles e a gente entende que não representa um risco. Então, a intenção é abordar o menor número de passageiros possível para não criar nenhum desgaste, atraso, nada disso. O nosso trabalho é esse. Até por isso, né? Às vezes, enfim, encontra alguém, um colega, um conhecido, tal, e o cara fala, não, eu cheguei de madrugada lá e passei direto, não tinha ninguém lá. Vocês fazem uma propaganda que estão lá vendo. Viu, né? Não tinha ninguém, nem me viram e tal, não sei o quê. Não, é que foi feita a análise de todos os passageiros do seu voo, não é? E você não é o cara mais interessante desse voo. Tem 2, 3 ali que para mim interessa. Então você vai... Para que eu vou perder tempo em entrevistar você? Eu já sei de onde você vem, quando você comprou sua passagem, as suas malas, não sei o quê. Para mim não interessa. Eu tenho um cara mais interessante. Então ninguém... Nem vai. Por isso que ele fala, não tinha ninguém, né? E esse aí nunca tá satisfeito, né? Porque se ele não é selecionado, ele fala que não tinha ninguém, reclama. Se é selecionado, ele reclama porque e aí o cara vai na internet lá e coloca, não, chega de madrugada e tal, não sei o quê, no voo de conexão, que não tem nada, que não dá nada. Isso é interessante. O pessoal tem várias teorias, vários mitos Cara, muito interessantes. Vou te falar. Eu vou te contar um bem interessante. A gente estava com uma investigação de um determinado passageiro que vendia cursos na internet de como passar pela fiscalização, como burlar a fiscalização. E isso bateu no escritório de investigação da Receita lá em Brasília e vieram cobrar a gente. Mas tá aqui o rapaz vendendo, a gente levantou, foi pesquisar, tinha 2 viagens. E tinha sido fiscalizado. Ele ganhava dinheiro, adivinha fazendo o quê? Vendendo o que não sabia. Dando curso do que ele não fazia. Ele não é um contrabandista, ele é um estelionatário, né? É outro crime, né? Que coisa, cara. E tem muito disso daí, mas isso é mito. 24 horas por dia, todos os dias da semana, tem fiscalização, tem gente lá vendo, a análise de risco é feita o tempo inteiro. Isso é interessante. Você falou que todos os passageiros são fiscalizados. Todos, 100%. Todos passam por algum nível de análise ali. Para-se os caras que têm um perfil ou aleatório ou menor parte aleatória. Exatamente, dentro do sistema. Dentro do o sistema. Sistema também acusa isso. A gente diferencia de fiscalização indireta, que é essa primeira fiscalização que não há abordagem pessoal, e a fiscalização direta, quando você vê uma necessidade de ter uma abordagem pessoal. Mas todas são fiscalização. Tá. Aí, tu falou aí mais cedo, aí tu mencionou o viajante de bem. O que seria um viajante do mal, então? É o cara que passou com... Vamos lá, o cara passou... Ele não passou com 10 iPhone, não, tá? Mas só que, puta, ele comprou um computador ali caro que ele queria, um MacBook, um iPhone pra ele, tudo pra ele, tá ligado? Estourou a cota, não declarou, passou ali. Esse cara aí, puta, não vai dar um esporrão nele, vai. Tu vai falar, pô, cara, vacilou, toma aqui, paga essa paradinha. Na verdade, a gente não... O nosso intuito não é dar esporro, nem lição de moral em ninguém, mas o termo eu quis usar para o viajante que está dentro da legislação, vamos dizer assim. Mas, de novo, se existe um tributo a ser pago, e aí pega o comecinho que eu falei em relação às políticas tarifárias do país, beleza, você cumpre, a nossa obrigação é essa, mas eu vou dizer que não é o nosso intuito principal. O nosso intuito principal é proteger as fronteiras. E aí a gente está falando de algo de volume
que acarrete algum risco, e aí não só a questão da droga, mas a questão comercial também. Porque às vezes tem essa impressão de que a questão comercial é de menor relevância, de menor monta. Vamos pegar o caso do iPhone que o Anderson falou, aí só 40 iPhone, tatinho, ele vai vender, sustentar a família. Naquele caso específico, para aquele passageiro, aquela pessoa, não estou nem dizendo se ele vai ter uma grande renda, que em geral tem. Mas pode ser. Agora, e o mercado regular? E todas aquelas pessoas que têm uma loja, que sustenta, que fornece emprego, que tem a sua família e quebra, é que você não está vendo ele naquele contexto. Mas o nosso papel enquanto Estado é defender. É defender essa pessoa que pratica o comércio irregular. Senão a gente vai saindo da regularidade, a gente vai voltando um pouco no tempo, vai começando a questão do escambo, a questão da lei da selva, cada um por si. Acho que não é um caminho bom. Então, assim, na hora de aplicar a legislação, a gente não acha legal assim o cara, putz, você me quebrou, tomou tudo que eu tenho. Não vou dizer que é legal, tá, uma satisfação, mas a gente tem que pensar no contexto. E o contexto é que existe uma legislação pensando nisso. Ah, mas poderia ser aprimorada. Beleza. A gente elege as pessoas no Congresso, a gente faz pressão, argumento, por aí vai, para ter uma legislação. Mas o intuito principal é esse. Então, essa questão de que a mercadoria é uma coisa de... E não estou nem entrando no contrafeito, que é um problema maior ainda. É de menor monta? Não é. Não é. Até que é legal colocar isso. A gente ali, a Receita, não cria a legislação, né? A gente apenas aplica a legislação. Né? Não tem ali, a gente não tem o poder. Não adianta o cara reclamar contigo, não adianta ficar reclamando. Né? Ah, mas se fosse diferente, se o imposto fosse menor, ali não é o nosso papel. O nosso papel é aplicar a legislação que existe. Né? Como o Demarco falou, ali é o Congresso que vai trocar as leis, que vai mudar. Então não é o papel da Receita ali. E até porque esse caso dos 40 iPhones, por exemplo, o cara pode trazer 40 iPhones toda semana. Né? Então, ou seja, coitado, era só 40 iPhones. Não, ele pode toda semana na carga, a gente pega volumes muito maiores, né? 900 quilos de mercadoria declarados irregularmente. Então, olha, né, o prejuízo que isso causa ao comércio regular. Então, tudo isso tem que ser colocado em mesa. Informática. Como era uns anos atrás o mercado de informática e como ele se mudou, o mercado de informática, infelizmente, é um mercado muito suscetível a essa questão do contrabando. Então, hoje é difícil. Você pode ver várias lojas que vão fechando. É difícil. Então, o comércio online hoje cresceu demais, né? Pega a Remessa Expressa, né? Como cresceu a Remessa Expressa? Você compra em lojinha, tudo pela internet hoje em dia. Em Guarulhos mesmo, a quantidade de volumes que cresceu é absurdo. Depois da pandemia, o volume de volumes que chegam lá de Remessa Expressa, que é o que você compra na internet, cresceu absurdamente. Tá falando de Shopee, AliExpress, essas paradinhas. Mas só para complementar, Igor, a gente falou aqui de legislação, né? O Rodrigo bem disse, não, a gente não cria nada, a gente só está ali para aplicar. Mas você também perguntou em relação ao passageiro comum. Ele fala, vou tentar a sorte, não vou... Se eu passar, passei, se não vou cair, vou pagar o imposto e a multa e tal. Eu acho que o governo federal vem, ao longo dos anos, a gente já está lá, eu tenho 20 e tantos anos, o Demarco também. Eu tenho bem menos. De idade, eu ia dizer, de idade. Claro. De idade. Mas, assim, a gente vê a evolução, né? Antigamente o cara tinha que preencher um papelzinho lá e dizer, e no papelzinho vinha dizendo, ó, você pode trazer disso aqui, você pode trazer 3. Se você trouxer 4, você vai perder. Esse aqui é um só e tudo mais. A gente evoluiu a ponto de... hoje em dia já não existe, né? Essa questão do limite, ó, contei, são 10. Se você tiver 12, rodou. Não, existe ali uma flexibilidade da legislação, né? A cota para você trazer bens de uso pessoal para pagar imposto eram $500, hoje já são 1.000. É o dobro, né? Justamente para a gente poder... Se adaptar. Veja, está facilitando, modernos, né? tá se adaptando. Mas tem que pagar o imposto, tem que entrar lá. Não, você faz online. Você faz no aplicativo, declara, paga bonitinho, chegou lá, é um código de barra, leu, tchau. Né? Então, facilitar a vida do passageiro que quer fazer o certo, né? Então, beleza, passou, comprei um pouco mais. É sua opção, beleza, comprei e paguei o imposto que é relativamente pequeno, né? E beleza, está tudo regularizado. Entendi. Né? Então, facilitar a legislação, a gente está facilitando cada vez mais. Aumenta a cota, aumenta a quantidade, facilita para quem quer declarar, né? Ao contrário. Eu só tive uma interação, só parei lá naquele cantinho em Guarulhos uma vez e foi porque eu tava chegando de onde, cara? Esse dia foi interessante, porque esse dia eu troquei ideia com os policiais federais que estavam ali, eu tava esperando chegar minha mala, eu tava...